Água e argila combinam? Afinal, qual é o grande problema de colocar muita água na argila? Me acompanhe aqui nesse vídeo para você aprender qual é a combinação ideal entre água e argila. Olá, meu nome é Flávia Pircher, ceramista, bem-vindos ao canal. Vou confessar que quando eu comecei na cerâmica eu escutava assim, não põe muita água, não põe muita água, mas honestamente eu não entendia qual era o problema de colocar água na argila. Porque o fato é que quando eu abria uma placa e ficava aquelas trinquinhas na lateral, se eu colocasse um pouquinho de água ela fechava. Passei anos com essa dúvida secreta na minha cabeça, porque eu tinha vergonha de perguntar para as outras pessoas, porque afinal de contas todo mundo falava, como você sabe, né? Como você sabe, né? E fica aquelas coisas assim, tipo lenda da cerâmica, que a gente não sabe, mas a gente não quer falar, porque se a gente falar, vai mostrar que a gente não sabe uma coisa que é básico. E o que é básico? Qual é o problema da água na argila? Quando a gente quer colar duas partes de argila, a gente sabe que precisa ranhurar para aumentar a superfície de adesão e a gente precisa colocar água. Tudo bem, a gente pode colocar água mágica, tuna, barbotina, mas o fato é que todos esses elementos são à base de água. Então, a água serve para colar, certo? Quanto mais água usar, melhor vai ser a colagem, correto? Não, errado. Nas sábias palavras da minha sensei Mieko Sagisaka lá do Japão, é o seguinte: pouca água ajuda e cola, muita água enfraquece a argila. Eu não vou ficar falando aqui em termos técnicos, mas o fato é que a argila ela é composta de partículas filamentosas assim. Entre essas partículas a gente tem água e matéria orgânica, que faz essas partículas ficarem unidas quando a argila está crua. Se a gente tem pouquíssima água, ao mexer nesse material argiloso, o que acontece? Ele quebra, ele se rompe. Nesse momento, a gente precisa da água para fazer com que essas partículas elas consigam se movimentar sem se romper e sem perder a conexão entre elas. Então, um pouco de água, sim, vai ajudar. Mas se a gente exagerar na quantidade de água, ela não vai deixar só com que essas partículas fiquem se movimentando em contato uma com a outra. Vai ser tanta água que as partículas vão perder o contato uma com a outra. E da mesma maneira que a falta de água ocasiona, o excesso de água também causa com que essas partículas percam o contato e a argila se rompe. E era exatamente isso que a sensei queria dizer ao afirmar que pouca água ajuda e muita água enfraquece a argila, porque o excesso de água vai fazer com que essas partículas percam o contato e a argila vai se desfazer. Por isso, quando a gente coloca muita água, seja na modelagem manual ou seja no torno, a peça desmonta, racha, não dá formato, porque as partículas de argila se desgrudam, se desconectam entre si. E aí, a argila fica fraca. Voltamos lá para minha sábia sensei. Você não quer que a sua peça desmorone como esse pedacinho de argila colocado num copo com água, correto? Claro, ninguém quer isso. Então, de agora em diante, você vai entender o que a minha sensei queria dizer. Que o excesso de água, ele enfraquece o quê? As relações entre as partículas da argila, desconectando-as, fazendo com que essa argila, ao invés de se grudar, que ela se desgrude, que ela se desmanche, que ela fique sem forma. Quando eu via no YouTube e no Instagram aqueles ceramistas americanos fazendo assim com a esponja em cima de uma peça sendo torneada, eu ficava pensando, gente, como ele consegue colocar tanta água? O fato é que diferentes argilas de diferentes lugares suportam mais ou menos quantidade de água. A nossa argila brasileira não aguenta aquela duchinha corona em cima da peça sendo modelada. A gente tem que tomar cuidado com a quantidade de água que a gente coloca. Lembrar que quando estamos torneando e quando estamos fazendo alça, igual aqueles vídeos que o pessoal pega e fica colocando a mão na água, puxando assim para fazer a alça, isso está mostrando pra gente o quê? Que nesses dois momentos a água ela serve somente como lubrificante,
para que a sua mão não grude na argila, para que a peça possa rodar no torno e você modelar a peça sem grudar, porque se você grudar a mão na argila em alguma parte, você vai fazer uma tensão e você descentraliza a peça. A mesma situação na hora que você está puxando a alça. A água serve somente para você esticar a alça de modo que a sua mão escorra, mas o que realmente vai fazer a diferença na alça é a pressão que você está fazendo ali na argila para você compactar a alça. Isso eu explico super bem nesse vídeo sobre como fazer alça. Inclusive eu mostro que ao dar aulas tentando ensinar esse método, os alunos no começo se confundiam, colocavam água demais e acabava rompendo a alça. E aí eu substituí a água por um plástico de PVC, um filme desses que a gente usa na cozinha, como o elemento lubrificante. E aí não tem tanta água e você só consegue escorrer a sua mão sem ter o perigo de estragar e de exagerar na quantidade de água. Assim, a gente consegue o mesmo efeito de escorregar a mão sem a água. Bom, se quiser, assiste o filme aí, fica como sugestão, tá aqui no descritivo o link para ele. Então, resumindo, quando você estiver usando a água como lubrificante, você sabe que ela é só o suficiente para sua mão escorregar, seja no torno ou fazendo alça. Quando você estiver usando água para colagem, a mesma coisa, ela é só na quantidade suficiente para que você una as duas partes, amoleça ali, eles deem aquela grudadinha a frio, porque depois a colagem mesmo vai ser terminada no forno. Nunca, em hipótese alguma, exagera na quantidade de água. Para abrir uma placa, se você percebe que em volta está começando a dar aqueles craqueladinhos, a primeira coisa que você vai fazer é pegar um cartão plástico, uma ferramenta de madeira, qualquer ferramenta rígida e vai passar ali, compactando a lateral primeiro para conseguir fechar essas rachinhas, essas rachadurinhas e não acrescenta água. Se você perceber que não é suficiente, porque a argila realmente está muito seca, aí você vai ranhurar, completar aquele pedacinho com um pouquinho de barbotina ou tuna, ou água mágica, ou água, qualquer um desses elementos está aqui no vídeo, colagem perfeita, tem várias sugestões, acrescenta um pouquinho de argila e aí realmente você vai compactar e colar essa parte. Evita o excesso de água. Agora você já entendeu porque que muita água enfraquece. E respondendo à pergunta inicial, água e argila combina? Combina, sem excesso. Como tudo na vida, tudo com moderação, não dá problema nenhum. E outra coisa que eu aprendi também ao longo desses anos de cerâmica, além da quantidade de água, é que não existe pergunta boba. Fiquei anos amargando com essa pergunta que eu tinha vergonha de fazer. Não tenha vergonha de fazer pergunta, porque não existe pergunta tola. E se você perguntar e a pessoa fizer desdém da sua pergunta, é porque ela não é merecedora de você e da sua pergunta. Vai e pergunta para outra pessoa que com bondade, com carinho, com atenção, te dá a resposta e compartilha o conhecimento que ela tem. Assim, a gente cresce na cerâmica, porque ninguém é obrigado a saber tudo. Eu não sei, você não sabe. Dificilmente, nesse mundo enorme, com tantos caminhos, com tantas possibilidades e com muita novidade que chega todo dia por conta de pesquisas, a gente consiga saber. A gente está sempre aprendendo. Eu com você comigo e todo mundo com todo mundo. E assim vamos caminhando. Não existe pergunta boba, como eu sempre falo em todos os workshops. Lembra disso, durante essa semana que eu te desejo maravilhosa e durante toda a sua vida de ceramista.